Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Café com Emergência. Estamos aqui em mais um quadro do Por Dentro das Residências. Eu sou o Fernando e estou aqui com meu fiel escudeiro Rômulo Torquato. E aí, Rômulo, tudo bem? E aí, Fernando, como é que você tá? Bom dia a todo mundo. Vamos para mais um, né, Fernando? Vamos para mais um e hoje a gente está aqui com o Felipe, que é residente de medicina de emergência lá em Franca. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, hein, com vocês aí. Tudo na Tudo paz. certo também. Rômulo, tô sabendo que você tá com um café novo, cara. Vamos começar pelo que interessa. Cara, tô com um café novo. Chegou mais um café aqui da minha assinatura, da Unic. Ainda tô com o meu café da Crio Café, café sensacional, mas hoje eu resolvi abrir um café novo aqui. E, cara, peguei um café, uma variedade paraíso, um processo ali natural fermentado, uma torra média clara. Eu sou fã de café de torra média clara, torra clara, né? 89 pontos, pô, um café diferenciado. E que os caras não mandaram a nota sensorial, cara. Eles me mandaram ali a roda da nota Dá sua sensorial do nota café. sensorial aí, cara. Vamos ver como é que tá esse Cara, paladar. eu acabei de mandar o café pra dentro aqui, ó, e eu ainda não consegui identificar. Você sabe que isso Ah, é conversa entendi. pra gente grande, né? Eu gosto de café, mas tô tentando chegar lá. Mas assim, cara, um café muito encorpado, aquele café, aquele corpo aveludado, né? E muito interessante. É um café bastante complexo, eu diria. Agora, a nota sensorial eu ainda não consegui identificar aqui, porque eu bebi um pouquinho enquanto eu conversava com você. Próximo episódio a E gente hoje, volta com a cara, nota sensorial. pela primeira vez eu tô de fato tomando café nessa canequinha térmica, que quem me deu foi a minha dupla de plantão, a minha enfermeira que trabalha comigo lá no SAMU, a Thalita. Ela tá sempre aqui comigo. Geralmente eu tomo na canequinha da Abramed, mas eu deixo o café quentinho aqui e sirvo escondido. Mas hoje eu resolvi tomar aqui na canequinha que a Thalita me deu. Pô, Thalita, muito obrigado. Sempre útil a caneca, apesar de não aparecer no vídeo, tá sempre acompanhando. Boa. Antes de eu falar do cafezinho que eu tô tomando aqui, Felipe, você curte um café também? A gente já trocou uma ideia sobre isso, cara. Fala aí, tá tomando um cafezinho também? Tô, cara, tô tomando eu ganhei de um amigo meu, grão raro, aqui da cidade vizinha de Biraci. Esse daqui, ó, notas aí de caramelo, muito, muito gostoso. Tô entrando nesse mundo agora, né? Aqui, região de Franca tem muito café, meu sogro é cafeicultor, então tô bem servido. Ô, louco, aí Bom sim, velho. demais. Aí sim. Esperamos aí receber café em breve, então, né, Dr. Romulo? Olha aí, hein? Cara, mas é um Ô, caminho sem volta, viu, Felipe? Cuidado que depois, meu amigo, você vai ficar chato, você vai ficar fresco, fica enjoado, é complicado. É, exatamente. já tô nesse Ô, caminho. Romulo, eu tô tomando um cafezinho aqui que foi aquele que eu dei pra você de presente, cara, do Sítio da Torre. Não sei se você vai lembrar. Eu lembro, pô, E, claro que eu lembro. cara, café raiz que não tem nem a descrição, ó, de nota, de perfil sensorial, mas eu acho que é um catuai amarelo também, viu? Esse aqui é lá de Carmo de Minas, então pra quem quiser, cara, vai conseguir achar os cafés deles lá na Tocaia e alguns também na Unique que eles fazem. Mas assim, os caras são um baita produtores de café. Aí já que a gente falou de coisa boa, vamos continuar aí nesse papo. E eu queria falar, Filipão, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho sobre você, da onde que você é, da onde que você saiu, pra onde você tá, aonde você tá fazendo residência hoje, por que que você escolheu fazer residência aí? Pô, dá uma história longa isso daí, mas bora lá. Eu sou de Franca mesmo, nascido e criado aqui, formei aqui na Unifran e acabei de formar, comecei a trabalhar, trabalhei sempre com emergências. Na verdade, trabalhava aí com ficha verde, azul, até o dia que eu atendi um infarto e eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, putz, tem algo errado aqui, é o básico do básico, eu não sei. Aí eu comecei a estudar mais, entrei em cursos aí para aprofundar no tema e fui gostando da emergência, né? Também formei ali ainda tinha o Covid, né, em 2020, 21, e eu via muita informação errada, não sei o que, não sabia. Acabei assinando o Up to Date, aí
foi uma virada de chave, né. Que aí você começa a ter algumas evidências ali, eu comecei a gostar cada vez mais da emergência. Acabei prestando pediatria, prestando cirurgia geral, prestando aí neurocirurgia. Eu fui fazer neurocirurgia, não gostei muito do rolê, não deu certo ali. Aí eu saí da neurocirurgia, fiquei mais um ano trabalhando e prestei emergência aqui na minha cidade. Eu tinha saído, acabei voltando. Ainda eu sabia que tinha alguns problemas, né, porque estava iniciando ali a residência, mas preferi voltar para casa. Eu sou casado, né, então preferi voltar para casa aqui que ia ser o melhor caminho. E tô aí, cara, curtindo bastante. Tem uns perrengues, mas emergência é bom demais, né. Aí, ô Rômulo, falar pra você, eu já vi, né, a galera que gostava de clínica médica, aí desistiu, foi fazer emergência, agora neurocirurgia, velho. Acho que esse é Não, o primeiro. esse é o primeiro, de fato, de fato. É, não, vidas complicadas, né, as 2. Com certeza, cara. E aí, bom, você basicamente voltou para sua cidade. Eu imagino que fazer residência na própria cidade com o apoio da família ali deve ser muito bom, né? Mas você chegou a prestar prova em algum outro lugar? Você vislumbrava ficar aí mesmo? Era a sua primeira opção? Como é que foi isso? Quando eu prestei a emergência aqui, né, eu só prestei aqui na verdade, não queria outros locais não. Eu sei que tinha alguns locais aqui perto, né, Ribeirão Preto ali tem a USP Ribeirão, já tá com o serviço bem estabelecido, mas, eh, toda a logística de trabalho, já de conhecer o serviço, de conseguir, eh, eu acho que foi a melhor escolha voltar para casa mesmo. Maneiro. E você chegou a conhecer alguém que já fazia emergência aí para você trocar uma ideia, entender como é que funcionava o serviço? Como é que foi? Eu não conheci, mas Instagram aí não te impede de nada, né. Eu sempre mandei mensagem para todo mundo, na neurocirurgia foi a mesma coisa, mandei mensagem para todo mundo, alguns responderam, outros não, e na emergência não foi diferente. Fui mandando mensagem, perguntando como que era o serviço, como que era depois de formado, o que que tinha as diferenças, e assim eu fui tirando minhas dúvidas. Agora conhecer eu não conheci. Eu trabalhei um ano em Ribeirão, e lá na UPA que eu trabalhava, passava o pessoal da emergência, já. Acabei conhecendo eles, assim, bem superficialmente, eu ficava só na sala vermelha, eles acabavam não entrando na sala vermelha, mas eu sempre ficava de olho no que eles faziam ali para tentar entender, aprender um pouco mais. Só que conversar pessoalmente, assim, muito pouco. Bom, eu queria que você falasse, Felipão, pra galera que não tá, que não conhece, né, Franca. Fala um pouquinho de Franca pra gente, aonde que é, onde está localizado mais ou menos, quais são os hospitais que tem na cidade, pra galera ter uma ciência de como é que funciona, assim, a parte da saúde, assim, em Franca. Cara, Franca tá aqui no interior de São Paulo, tá cerca de 400 quilômetros aí da capital. É próximo de Ribeirão Preto, 90 quilômetros, então é muito perto, nós temos muita influência do HC aqui, né, casos muito complicados vão para o HC. Mas aonde que eu faço a residência, que é a Santa Casa de Franca, é um hospital terciário. Temos aí neurocirurgia, cirurgia cardíaca, urologia, tudo que vocês pensarem, neonato, enfim. E temos aqui também 2 hospitais particulares, Unimed, um hospital da Apvida, e está abrindo um hospital aí estadual, que vai ser administrado pela FAEPA, né, que é a fundação do HC. Então aí, os horizontes são bons para quem quiser vir para cá para trabalhar na emergência, né. Eu percebo que estão gostando do serviço, tem algumas cidades em volta aí que estão procurando o nosso serviço, desde a residência, então a região está abraçando a gente aqui, tá bem legal. E cara, além disso, tem faculdade de medicina aí, né, você fez faculdade aí. Tem só uma faculdade ou tem mais de uma? Aqui tem 2 faculdades de medicina, a Unifran, que é da Cruzeiro do Sul, e a Unifacef, que é da prefeitura aqui de Franca, né, mas mesmo assim é particular. E as 2 têm a formação muito semelhante, né, ambas passam no mesmo hospital, então acaba não tem muita diferença de formação e forma muito médico aqui. Por ano, né, se não me engano 150 médicos aí por ano, mas a maioria não fica aqui na região, é uma galera que vem de longe. Mas eu acho a formação aqui, é boa, assim, para quem quiser aproveitar, eu acho que é uma boa formação. Cara, e a cidade em si, Felipe?
Como que é Franca, assim, ó, pra quem, pô, tiver interesse em ir pra Franca? Cidade grande, cidade pequena? Cidade grande com cara de cidade pequena? O que que tem de para fazer em Franca? Cara, é uma cidade média com cara de cidade pequena. Eh, Aqui tem aproximadamente 350 mil habitantes, mas é uma cidade mais enxuta, assim, tem avenidas e para qualquer lugar que você quiser ir de no máximo 20 minutos você chega. Assim, tem trânsito, a gente já acostumou que pra gente é um trânsito, né, mas, pô, 20 minutos você chega onde você quiser. Da minha casa, que não é perto do hospital, até o hospital dá 5 minutos, com trânsito. Então é bem gostoso. Isso é qualidade de vida, hein. Olha aí, Fernando, tá vendo? Pra Não, mas ficar eu vou falar um melhor negócio que pra isso. vocês. Eu quando vejo, assim, falando, né, de cidade do interior de São Paulo, assim: "Ah, é uma cidade pequena, 350 mil habitantes". Mano, isso pra mim é cidade muito grande, porque eu vim lá de Oswaldo Cruz, cara, com 30 mil habitantes, então Adamantina, que é do lado, tem 35 mil, pra mim era cidade grande. É, cara, do interior do Mato Grosso, minha cidade não tinha nem semáforo, bicho. Também era 30 mil habitantes, então. Não, é que Que você pega o isso. interior de São Paulo aqui, tem muitas cidades que são muito grandes, né, e são muito desenvolvidas, né, então você pega Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Prudente, putz, são cidades gigantescas, assim, né, e Franca tá aí em uma delas que tá perto de outra cidade muito grande, que é Ribeirão, né, então, é é maneiro saber. E como é que é, cara, você, assim, não vai poder dar esse parâmetro pra gente de procurar lugar pra morar, mas como é que é conversando com a galera que veio de fora? Como é que é assim: "Ah, vou procurar lugar pra morar". É fácil, é tranquilo, como é que é essa questão? Cara, entraram os R1s agora, né, eu acho que nenhum deles teve problema de achar lugar para morar. A Santa Casa são 2 hospitais, é o Hospital do Coração e Urologia e o Hospital Central. E geralmente a gente fica ali mais no Hospital Central. E tem muito prédio, né, ali no centro. E para quem tem carro aqui aí você fica tranquilo, né, porque 5 minutos você tá no hospital, você consegue estacionar. Eu moro em casa, para você ter noção. Eu já morei em apartamento, mas não me acostumei e voltei para casa. É muito tranquila a cidade, assim, dependendo do bairro que você escolher, cara, você tá muito tranquilo. Isso é bom demais. E eu queria saber agora, especialmente, falar um pouco mais sobre o programa de residência de vocês, né. Conta pra gente quando que começou, quantos residentes que tem atualmente, quantos residentes estão entrando, né, nessa última leva? Olha, aqui começou, se não me engano, foi em 2023. Nosso primeiro R3 formou agora. Então, assim, nosso primeiro residente de medicina de emergência formou esse ano agora, ele acabou assumindo a coordenação da residência e abrem 4 vagas por ano. No primeiro ano ele entrou sozinho, ele entrou ele e a esposa dele já era psiquiatra, aí não gostou da emergência muito, acabou saindo, ficou só na psiquiatria mesmo. No R2 aí, que é minha R3 agora, entrou uma pessoa só também, que é a Jana. E ago Nós entramos em 4, nós fomos o primeiro ano que entrou os 4, deu outra cara para a residência, assim, conseguiu encher o hospital, todo mundo entendeu que agora tem emergência ali. E nesse ano agora entraram 3 até agora, né, estamos esperando aí a quarta chamada do Sul São Paulo para ver se vem mais alguém. A boa prova de vocês, então, é pelo SUS também, é a mesma prova do Santa Marcelina, então. Isso mesmo, mesma prova. É, esse problema aí das vagas de chamar, de rodar, é sempre um BO, né, Romulo? Nossa, nem fala. Acho que esse ano tá com problema de novo lá no Santa, né? Pelo que os meninos contaram. Cara, e conta mais sobre o programa. Como é a residência de vocês? Que, como são os estágios, disposição em sala, sua ocupação dentro do serviço? Como que foi ali seu ano de R1 e o que você tá vendo ali pra frente? Cara, eu acho que toda residência de emergência aí passou pela mesma coisa, né. O R1 começou a estruturar de uma forma ali, de repente já muda, no meio do ano muda um pouquinho, muda ali, enfim. Nosso R1 ano passado foi bom, assim, a gente acaba passando em praticamente nas especialidades base mesmo,
clínica, cirurgia, nós passamos na anestésio, passamos na pediatria, passamos também na GO, é basicamente isso que a gente passa. E repete os estágios. A gente sempre tentou passar mais aonde que fica a sala vermelha, a sala amarela ali que nosso hospital chama PMP, que é plantão médico permanente, sempre integrar todo mundo ali. No começo foi meio assim, como nós entramos em 4 e ainda o hospital não estava entendendo essa dinâmica da emergência, o ano que eu entrei ali foi meio conturbado, o pessoal ainda entendendo como funcionava, a gente também tentando entender o que que a gente ia fazer nesse serviço, e foi meio estranho. Esse ano agora está sendo bem mais proveitoso. No R1, então, a gente passa mais em áreas básicas, acompanhando as especialidades, passa até em nefrologia, passa em neurologia, para tentar entender mais o atendimento desses pacientes. E agora no R2 a gente acaba passando mais na sala vermelha. Nós assumimos as funções aí da sala vermelha, passamos também em especialidades, nas UTIs, nós temos 3 UTIs aqui, então nós vamos passar nas UTIs, nós vamos passar aí também em otorrino, oftalmo, vamos passar em na psiquiatria, nós vamos passar e nós temos um eletivo esse ano. A gente acaba rodando aí na sala vermelha. Aí a sala vermelha, independentemente se é clínica, se é cirurgia, se é ortopedia, independentemente do que é, a gente acaba retornando. E o nosso R3 está uma incógnita ainda, porque nós estamos ajudando aí a manejar, estamos vendo o que que foi melhor, o que que foi pior, para tentar mudar e deixar uma cara melhor. A gente perceber que quanto mais a gente fica no hospital, melhor para a nossa residência, né? Então nós estamos tentando estruturar dessa forma para sempre ter alguém da emergência em todos os campos, todos os dias. Eu queria entender, ô Felipão, como é que é a sala de emergência de vocês aí? Tipo, explica um pouco pra gente qual que é o hospital que vocês mais rodam, assim, é mesmo na Santa Casa, e lá dentro, como é que funciona? É um hospital porta aberta? Como é que é o espaço estrutural, assim, dentro da sala de emergência? Vocês ficam com outras especialidades? Conta um pouquinho melhor isso pra gente. Nós passamos praticamente na Santa Casa mesmo. É o hospital que vai receber trauma, TCE, vai receber os casos da clínica. Só um outro hospital que é cardiologia, praticamente e urologia. Então, a maioria dos casos é na Santa Casa, AVC, enfim. E a nossa sala vermelha ali, nós vamos atender tudo que chegar. Nós não temos porta aberta, né? Tudo regulado via cross, mas SAMU, bombeiro, acaba tendo, né, demanda espontânea. Nós temos demanda espontânea da nefrologia, porque os pacientes que fazem hemodiálise no nosso serviço acabam entrando ali como demanda espontânea. E nossa sala vermelha fica dessa forma. Não tem um chefe de sala vermelha, é um chefe da clínica, que fica pelos casos da clínica, um chefe da cirurgia que fica pelos casos da cirurgia, um chefe da ortop que fica pelos casos da ortop, mas nós estamos entrando ali nesse meio e ajudando todo mundo a manejar de tudo um pouco. Chega um caso de trauma ali, a gente vai e faz o flash rapidinho, já para entender o que que esse caso precisa, não precisa. Intubação, assim como a gente está guiando também os novos R1s a procedimento, intubação, avaliação desse paciente mais grave. Nós que estamos mais construindo a nossa residência, então assim, nós estamos assumindo mais essa posição de ficar na vermelha em si. Cara, então é uma sala de emergência única, assim, apesar de vocês terem várias equipes dentro da sala, todo paciente que chega, independente da especialidade, ele vai para dentro da mesma sala, é mais ou menos isso? É isso mesmo. Cara, Lá vai ter paciente do AVC em janela, um TCE grave, um politrauma, só pediatria que não fica ali, que aí tem sua sala separada. Pediatria e GO. pô, legal, acho que é a mesma dinâmica do Santa Marcelina, então. Santa Marcelina é do mesmo jeito, cara. A gente tem uma sala que chega tudo, menos GO e PED, e com várias equipes ali dentro. E a realidade que eu peguei era uma realidade parecida com a sua, assim. Então, quando eu entrei, que já é um tempo bastante diferente do Fernando aí, a gente tinha recém ganhado corpo, vindo de várias turmas de um, dois, talvez três residentes, e aí a turma dos meus R+, eram em quatro, a minha em seis, veio aquele volumão de emergencista, mas ainda sem preceptor emergencista, então pegava um caso clínico para ir discutir com o chefe, pegava o da cirurgia e discutir com outra equipe e tal, mas bem interessante isso aí. É isso mesmo.
E aí, além da sala de emergência, né, você falou de alguns outros estágios. Só para quem não conhece o hospital entender, esses estágios, né, tipo clínica, cirurgia, nefrologia, neurologia, são dentro da Santa Casa ou são em outros hospitais? É tudo na Santa Casa, É tudo na é Santa tudo lá, a Casa, gente boa. acaba não saindo muito do hospital. Beleza. Tem algum outro estágio, tipo assim, pré-hospitalar, como é que é? Tem SAMU em Franca ou tem algum outro tipo de pré-hospitalar? Tem SAMU em Franca, não tem chefe emergencista lá, né, tem pessoal da cirurgia, tem pessoal que acabou não tendo formação aí de residência, enfim. Nós estamos nesse dilema de entrar ou não entrar no SAMU aqui de Franca, ou então fazer como eletivo, abrir mais um eletivo no ano que vem para a gente fazer, porque esse ano a gente já estabeleceu aí a nossa grade, né, curricular, então não vai dar para entrar. Mas nós deixamos já de antemão um eletivo para o ano que vem, caso queira fazer a PH, fazer outras coisas, mas estamos pensando em talvez colocar, mesmo não tendo preceptor emergencista, mesmo não tendo uma preceptoria, porque eu acho que levar a nossa cara para o serviço vai ser diferente. Eu acho que talvez eles comecem a entender o que que a gente pode agregar no serviço, e claro, eu, por exemplo, vou prestar prova aí para tentar entrar no SAMU quando eu acabar a residência, eu acho que é algo que pode acontecer. É legal. Rômulo, você que é do APH, dá uma dica aí pro pessoal, para eles pensarem o que que você acha que é. Porque pelo que eu entendi assim da nossa residência, em muitos locais a gente não rodou com emergencista, mas mesmo assim foi extremamente eh, bom assim pra gente, no sentido de entender a dinâmica do que é o APH, né? Eu acho que É, obviamente hoje em dia em São Paulo tem um monte de emergencista sendo contratado pelo SAMU e acredito que o estágio deve estar cada vez melhor, né? Mas qual que é a sua opinião aí sobre isso? cara, o APH ele é um ambiente muito peculiar, né? Eu acho que tenho a impressão que a única especialidade que estuda APH é a medicina de emergência. Apesar da gente ter outras especialidades ocupando esse espaço, né? Principalmente a cirurgia geral, então tem muito cirurgião no pré-hospitalar, tem um pouco de clínico, tem um pouco de anestésio, e aí entra uma grande miscelânea da galera não formada ou de outras especialidades ali. Às vezes você vai achar um dermato enfiado lá no meio, um negócio assim. E muita gente sem formação. Mas a única especialidade que parece de fato estudar isso, tá dentro da formação, é a medicina de emergência. Poucos lugares têm a oportunidade de ter um APH ocupado por emergencista, que você pode ter a formação preceptorada por essa galera, né? Então, São Paulo hoje a gente tem esse diferencial aí do SAMU tá cheio de emergencista e a galera rodar com a gente. Mas para quem não tem, fica aquele dilema. Eu vou rodar com um cara que é não emergencista, ou às vezes até sem formação, sem formação não, né? Sem especialidade, ou ficar sem rodar. Boa, nós aqui em São Paulo, apesar de ter um SAMU cheio de emergencista, a gente ainda roda no Grau, que tem pouquíssimos emergencistas. Na verdade, acho que atualmente o Grau tá sem emergencista porque fechou o contrato que puxou a galera. E pô, Felipe, eu rodei com uma galera que não é emergencista. É interessante, viu? É, Acho que para vocês se inserirem dentro do serviço aí é uma boa, porque realmente é o que você falou, vai dar a cara de vocês no serviço, a oportunidade de vocês mostrarem, começar a fazer o networking e possibilitar a entrada depois. Tem coisa que vocês vão rodar, vocês vão ver a galera fazer isso, vai falar, mano, isso aqui não faz sentido, não é assim que eu aprendi a fazer. Isso talvez seja uma técnica que não é o melhor para esse ambiente, mas você vai conseguir ver na prática aquilo que você estuda. E a gente pode estudar APH, mas a dinâmica do APH você só consegue entender vivendo APH. Então, tocar uma PCR só em 3 pessoas, ter falta de mão, fazer um atendimento na rua, ter popular te olhando, isso aí só quando você vai fazer. Então, apesar de às vezes ter um cara lá que não é um especialista em medicina de emergência, ele já viveu aquilo e ele vai te passar aquela experiência. Aí cabe ao residente que está lá extrair o que tem para extrair e entender o que ele pode colocar da visão da emergência dentro daquele atendimento que o cara não tinha. Mais ou menos o que vocês fazem hoje em dia dentro da sala de emergência, porque eu acho que vocês têm preceptores que não são emergencistas. E, pô, você vai lá, discute com o cara tem muito a te ensinar,
você absorve o que o cara tem pra te passar e você sabe que, assim, cara, além disso que ele me falou, eu posso fazer isso que é a visão da emergência. Isso que o cara me falou não é a visão da emergência. Talvez quando for fazer, eu vou fazer de outra forma. Então, da mesma jeito que a gente aprende dentro da sala com um cara que não é emergencista, a gente consegue aprender na rua, né? E, pô, isso serve não só para o Felipe que está aí em Franca, mas para todo mundo que está nesse dilema ao redor do país, porque o APH é um ambiente que a gente ainda não ocupou, deve ser ocupado, cara. Acho que não tem especialidade melhor para fazer medicina para fazer APH do que o emergencista. Mas a gente ainda está longe de ocupar esse espaço, até porque é um espaço meio esquecido, mal remunerado e muitas vezes é porta de entrada para qualquer um. Eu concordo. Ô Rômulo, eu queria perguntar pra você, eu não sei se você sabe, mas que saiu, né, esse novo parecer técnico aí que coloca o, o especialista, Emergencista. o emergencista como a prioridade aí nos serviços de atendimento móvel, né? Você acha que isso também vai acabar eh, reforçando, né, a importância de colocar o emergencista no SAMU? Tá sabendo disso, Felipe? Já viu algo Eu vi sobre? essa semana, né? Eu fiquei de olho nisso. Cara, Fernando, é... não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que foi um passo importante. Eu acho que a gente ter um RT médico dentro, um RT médico, claro, emergencista dentro do serviço de pré-hospitalar é muito importante. É, é mais um passo a ser conquistado. Mas vem outras coisas ali. Por quê? Porque a gente tem muito lugar que SAMU é concurso, então só mudar isso não abre a porta para pôr emergencista de fato lá na ponta, atendendo e tripulando as viaturas. Outra coisa, tem muito lugar que o SAMU paga muito mal e por isso que é porta de entrada para qualquer um, porque são serviços extremamente mal remunerados. E aí, por mais que seja legal, cara, o emergencista se lascou pra caramba. Tem lugar querendo o emergencista pagando melhor. E aí você continuar pagando mal, por mais que você tenha um RT, uma exigência de RT emergencista, você não vai pôr o cara na rua pra ele fazer filantropia, entendeu? Tem um ou outro que é maluco, a gente sabe, eu tenho um pouco de maluquice assim, tem alguns de nós que vão mesmo recebendo pouco, mas pô, aqui em São Paulo pelo menos não paga mal no SAMU. Mas eu acho que é o primeiro passo, mas falta uma mudança estrutural ainda de reconhecimento da especialidade dentro do ambiente pré-hospitalar. Concordo, boa. Tirando essa parte que a gente fez do SAMU, vamos voltar para falar da residência? Volta, né? Devolve. O Felipe ficou viajando aqui, falando, mano, esqueceram de mim, os caras trouxeram, me Não, chamaram cara, pra falar de mas frango e o que estão você falou viajando. hoje, o que você falou foi o que eu falei no grupo da residência hoje. Talvez a gente entrar, dar a cara a tapa lá, entender como funciona, entender os fluxos, levar a nossa cara lá, talvez isso que vai ajudar a mudar o serviço, né? E não ficar só esperando mudar para depois a gente entrar, porque nós que estamos criando o serviço e a gente sabe da necessidade. Agora, cara, posso te falar outra coisa, além disso que eu já te falei? Eu acho super válido vocês tentarem rodar duas vezes, cara. Roda uma vez no SAMU daí e roda uma vez fora. Puxa como optativo, estágio fora, sei lá, pra você assim comparar até, entendeu? Então, pô, vou rodar num SAMU bem estruturado, com recurso, sabe, com grana, com trem, com tração, com fio de laringo, com transfusão e com chefe emergencista e roda uma vez lá, até pra você levar um pouco dessa realidade pra lá, sabe? Eu acho que é a melhor forma de você mudar a realidade de vocês aí é vocês estarem aí dentro, mas trazer também uma visão de fora. E, mano, eu acho que aqui no SAMU de São Paulo vocês conseguem rodar como optativo. É, Bragança é um baita serviço que tem o Lucas Sertain lá, foi meu preceptor, hoje é meu amigo, que a gente precisa chamar ele para vir conversar aqui, inclusive. E, pô, super legal conhecer e tal. Então, Salvador eu sei que tá com o SAMU super estruturado também. Então, acho super legal vocês tentarem rodar fora e rodar aí dentro, sabe? E eu queria perguntar que atividades práticas e teóricas, como é que funciona para você? Vocês têm um dia só de atividade teórica e prática? Como é que funciona isso?
Nós temos 2 vezes na semana aulas, né. Às terças nós temos 1 hora de aula, que é o básico da residência mesmo, que a gente discute praticamente alguns capítulos aí do livro da Abramédio, de Rosens, né, Tintinalha, a gente pega esse conteúdo mais assim. E nas sextas, a gente estava alternando sexta sim, sexta não, mas nós vamos tentar deixar toda sexta, depois das 3 da tarde, a gente fazer 3 horas ali de discussão. Aí vai ser levar um artigo, vai ser, levar alguma coisa aí do Minor Emergencies, né, alguma coisa aí de, low ac algo mais assim. E aí, por exemplo, eu tenho ultrassom, a Camila tem ultrassom, a Jana tem ultrassom, todo mundo do nosso estágio ali, né, da nossa residência tem ultrassom. E a gente usa esse período para tentar aprender ultrassom, mostrar para o R1 como funciona o ultrassom, a gente chama alguém para ensinar a gente também, a gente vai tentando organizar nessas cestas aí. Legal. Ô, deixa eu dar uma atravessada aqui. Cara, você falou que todo mundo tem ultrassom. Como que tá o serviço de vocês hoje? Tem ultrassom do hospital ou ainda estamos nessa luta? Não, tem. Tem um ultrassom da sala vermelha, ele é mais antigo, é aqueles bem grandões, sabe, aqueles antigos. Quebra um galho, não tive problema com ele até hoje, lógico, não consigo fazer uma avaliação cardiológica, mas ele quebra um galho. Tem o ultrassom do CTI que a gente pega à vontade, assim, o pessoal não usa direto, então é o melhor, que já tem ali o probo cardíaco, a gente sempre tá com ele na sala vermelha praticamente, para pegar acesso e afins. Dizem que vão comprar um ultrassom novo lá para a sala vermelha, estamos na expectativa. A ultrassom aqui não é mais um problema, graças a Deus. E videolaringo, cara? Que emergencista gosta de 2 equipamentos, né, porra, o emergencista com esses 2 brinquedos é um emergencista feliz. É um Ultrassom e completo, videolaringo né. faz exato. Não, nós Vocês têm temos aí? também o Vidilaringo, não usa assim, tentamos usar com frequência, mas nem sempre dá para usar. A gente deixa mais para aquele caso que a gente acha: "Pô, não vai ser legal, vamos deixar ele aqui do lado", então não, vamos usar ele direto. Tinha uma proposta de começar a usar ele para quase todas as intubações, mas ainda não conseguimos deixar isso estabelecido, porque se um momento precisar e acabou de usar para um paciente que não precisava, pode ser que atrapalhe, né, o fluxo do hospital, porque nós temos um para a sala vermelha, então a gente deixa ele mais no canto ali para sempre quando precisa. Legal, legal, cara. O e você estava falando daquela questão da dinâmica ali da sala vermelha, uma sala vermelha única, né, com várias equipes, e tal. Como que tá a aceitação de vocês dentro da sala vermelha? Você falou que foi meio trash ali ano passado, esse ano começou a melhorar. E eu 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 não prevejo o futuro, mas eu já vi o que acontece, né. E eu imagino como são os próximos passos, assim, porque eu passei por isso. Como que tá essa relação com outras equipes, vocês inseridos nesse espaço, aceitação dentro da equipe de cirurgia geral, de clínica médica, como que tá? Tá melhorando, tá melhorando. Da clínica médica eu acho que foi a mais fácil, né, nós levamos, né, a nossa visão da emergência, tem alguns manejos que nós fazemos que é diferente, né, intubação, a gente estuda intubação, né, a gente tem várias aulas de intubação, então isso a gente acaba, tendo mais facilidade, o uso do ultrassom, então para a clínica, assim, ficou bem mais tranquilo, tanto que a gente acaba passando na clínica várias vezes aí no R1, passa várias vezes, no R2 a gente acaba ajudando muito o manejo clínico. A cirurgia geral inicialmente teve assim, eles não entendiam muito bem o que que a gente ia fazer, a gente também não entendia onde que a gente se encaixava ali. Hoje está melhorando, a gente acaba atendendo alguns casos mais, outros casos menos, porque a gente entendeu a dinâmica do hospital. Mas trauma, a gente sempre tenta entrar no trauma, com ultrassom, ajudando ali na intubação quando precisa. Os residentes são super receptivos com a gente, então tá melhorando bastante. Esse ano nós tivemos alguns festes aí positivos que o chefe estava na sala, ele viu o fest, a gente fazendo fest, e a partir do fest ele já indicou a cirurgia, então nós percebemos aí que tá andando legal, não tá, tanto com tanta restrição igual já teve. Isso é bom, né, eu acho que é muito disso, né, pelo que você conseguiu contar pra gente aqui, é uma residência que nos primeiros anos tinham poucos residentes, então, cara, uma andorinha sozinha não faz verão, quanto mais gente você vai conseguindo colocar ali,
mais você vai sendo visto e mais as pessoas vão entendendo o que que é a importância e o papel do emergencista na sala, né. Outra coisa que eu queria perguntar para você e que me chamou a atenção é que você falou que agora o coordenador da residência é um egresso, né, do programa, que é outra coisa bacana, né. Conta um pouquinho pra gente disso daí, como é, quem ele é, eh, você tem um acesso fácil a ele, quais que são as propostas aí que ele tá para o programa aí nesse ano? Cara, aqui na nossa residência, desde o do começo, a gente, quando pelo menos quando eu entrei, a gente quis fazer um grupo muito, muito próximo, tanto de chefe, todo mundo, assim, muito próximo pra gente a gente percebeu, né, que ficar sozinho era muito ruim, no nosso R1 ali. Então sempre tem mais de um junto, a gente tentou deixar eh, sempre junto. E o Carlos, como ele é um egresso, ele virou amigo nosso, ele é amigo nosso, a gente, faz churrasco, e agora como chefe ficou mais próximo ainda, ele tem mais liberdade. Então a gente não tem restrição de conversa com ele, de sugerir coisas. Como a gente que está todo dia no serviço, a gente faz uma sugestão, ele acata, ele entende, ele já passou por isso, né, ele viu as mudanças que tiveram na residência, é bem bem legal ter esse chefe tão próximo. Nossa residência, assim, bem próxima, é bem legal. E ele tá lá na Santa Casa dando plantão com vocês? Como é que é o acesso de vocês também a emergencistas, né? Tem vindos de outros lugares, tem emergencista, como é que é isso? Nós tivemos o primeiro emergencista, foi o Gabriel Queda, formou lá no HC, do Emergência 1. Ele a esposa dele faz GO ali, ele acabou entrando no serviço, ficou, trouxe a cara da emergência, foi um choque até para o hospital, né, a cara da emergência, as coisas que ele fazia. E ele ainda dá alguns plantões aqui, ele conseguiu voltar para o HC, tá sendo preceptor no HC agora, entrou no SAMU de Ribeirão, então assim, diminuiu a carga horária dele aqui. O Carlos formando agora começou a assumir mais plantões ali na sala vermelha, então tá bem legal. Ele tá começando a entrar no hospital e a gente tá tendo um preceptor agora da emergência, né, tá mudando um pouco a cara ali do serviço. Isso é bom, isso é outra coisa que, né, quanto mais gente for formando aí, né, eu acredito que você formando, você também queira ficar por aí, né, que você já tem família estabelecida aí, e aos poucos essa quantidade de emergencista vai aumentando, né. Eu queria perguntar agora algo mais pessoal para você, de entender agora você, nesse novo ano aí da residência, o que que você viu de evolução em você depois desse último ano aí? Nossa, é muito bom, né, passa um ano da residência, aí você começa a perceber o tanto que você evolui. Ah, eu percebi principalmente fora, né, da residência. Eu sempre trabalhei muito, né, continuo trabalhando e eu percebo é ali. As condutas, a segurança, entender também, né, que nem sempre dá para dar alta para o paciente, ter esse feeling. E na residência, eu sempre gostei de explicar as coisas, né, de preceptorar, e para mim foi a melhor coisa, né, mudança aí do R1 para R2, eu entendi mais como preceptorar as pessoas, né, os R1s entrando, ajudar. Mas nossa, é um crescimento, assim, a gente para de ter medo de algumas coisas, mas aliás, a gente tem mais segurança para fazer algumas coisas, mas não para de ter medo, né. A verdade é essa, a gente tem segurança, tem um conhecimento, vai melhorando, melhorando, a gente sabe aonde pode ir, só que a gente sabe também o que pode acontecer, então o medo continua ali sempre. Pô, e já que você tocou nesse assunto, eh, dá para dar plantão fora da residência? Como é que é e quais são os lugares que tem aí para dar plantão? Consegue dar plantão, lógico, não é muito fácil, porque a carga horária acaba ficando pesada quando você dá plantão fora. Nossa carga horária aqui é basicamente 60 horas semanais, a gente acaba trabalhando final de semana na residência também. Eu acho que não passa de 60 horas, se eu não me engano, assim, a gente respeita muito isso, porque a gente entende que nós precisamos estudar, a gente precisa trabalhar, nossa realidade geralmente é diferente de outros colegas. E consegue trabalhar. Aqui tem 3 UPAs na cidade, 2 UPAs e um pronto-socorro. O pronto-socorro tem ali 30 leitos, 35 leitos de amarela/vermelha. Então, são 35 leitos de amarela e 6 leitos de vermelha. Então, assim, conseguem trabalhar. Tem cidades vizinhas aí que nos acolheram muito bem. Tem um hospital aqui da região que o chefe da porta é um emergencista e ele acabou levando a gente para lá. Então, assim, final de semana todo é a gente lá, a gente se divide como consegue, a gente consegue trabalhar bastante. O hospital também está abrindo as portas pra gente,
é bem gratificante, é bem legal. Pô, Gabriel. Ô, Gabriel, nossa, falei errado, velho. Que isso? Corta aí, Fernando. Pode deixar, eu faço meu Eu não, serviço mano, depois. não sei de onde foi que eu tirei esse Gabriel aqui. É... Pô, Foi Felipe, que ele se... falou. Hã? Foi que ele falou do Gabriel lá do HCD. Pode ser, ficou aqui, mano, ficou. É, não, mas vamos voltar. Ô, Felipe, cara, e essa, você falou que a carga horária ali é de 60 horas com alguns plantões de final de semana, né? Como que é essa distribuição dessa carga horária de 60 horas? Todos os estágios são 60 horas, é um regime de plantão, ou das 7 às 7 ali, ou tem estágio que é das 7 às 7, tem estágio que é das 5 às 8, ou das 8 às 5, né? É, todo final de semana tem plantão, vocês se dividem nos finais de semana, tem noturno. Como que, tipo, durante o ano, o que que você espera? Assim, estágios mais pesados e mais leves? É um platôzão? Como que rola? Esse ano agora, o ano passado tinha estágio mais pesado, de cirurgia era das 7 às 7, a gente ficava direto ali, e a gente foi percebendo que não trouxe tanto benefício, porque a gente acabava tendo que ir final de semana, alguns estágios, então a gente deixou praticamente das 7 às 5. Claro, se chegou um caso interessante 5 horas da tarde, igual teve essa semana, um paciente dialítico que infartou, não sabia se era uma dissecção de aorta, o pessoal saiu 7h30, 8 horas. Tudo depende do estágio que você está, da sua vontade, na verdade. Mas é praticamente das 7 às 5 porque a gente tem plantão final de semana. Então a gente acaba deixando aí, tentando deixar 60 horas semanais. O R1 é quem mais trabalha, porque ele tem um plantão de dia de semana à noite, mas tem folga no dia seguinte, e ele tem também os sábados para cobrir, mas não passa de 60 horas semanais, a não ser que a gente comece a ter muita aula por fora, porque a gente sempre gosta de discutir um tema a mais ali, a gente se organiza para discutir algo, é uma residência que a gente gosta muito de discutir tema. Boa. E a outra coisa que eu ia perguntar é para você falar um pouco pra gente, né? Você comentou, a gente foi destrinchando aqui nesse nesse episódio sobre a residência, mas o que que você vê aí como pontos de melhoria para os próximos anos aí, para os próximos meses? Eu acho que, inevitavelmente, a sala vermelha vai acabar tendo mais a nossa cara, igual eu vejo que aconteceu com as outras, residências, né, que vocês formaram aí, eu acho que vai acabar acontecendo isso. A gente praticamente administrando, né, o pronto-socorro de alguma forma ali, tendo essa visão maior e cada um no seu canto, fazendo uma função. Eu acho que nos próximos anos aí ganhar mais espaço nesse sentido. As pessoas entenderem que a gente não está ali para pegar função de ninguém, de forma alguma. Mas eu acho que cada especialista quer fazer uma coisa em específico, ele não quer ficar batendo na tecla ali de ficar no pronto-socorro. Porque depois que ele acaba a especialidade, vai fazer a sub, a sub, a sub, ele não vai ficar no pronto-socorro, a não ser que é um bico dele, né? E a gente sabe que isso acaba atrapalhando o serviço. Então eu acho que vai acabar acontecendo essa mudança aí. E, cara, eu vou dar um passo lá atrás, sair totalmente da ordem. A gente já tinha te perguntado sobre a sala vermelha, tinha um negócio que eu queria perguntar e esqueci, você voltou a falar. É, Quantos leitos tem a sala de vocês? Cara, nós temos 4 leitos de vermelha, um isolamento que usa como vermelha, aí tem 2 leitos ali, se precisar, então estende aí para 5, 6 leitos. A sala amarela nossa, a gente consegue usar alguns leitos como vermelha, então assim, é meio dinâmico, porque fica tudo no mesmo corredor. Sim. Aí não fica tão separado, mas sala vermelha nós temos 4 leitos, mas dá para estender aí para bem mais. E não é aquela sala vermelha que fica paciente muito tempo internado, então. É uma sala vermelha que roda bem. Roda bem se o fluxo do CTI estiver rodando bem. Porque a gente sabe que se está na sala vermelha, vai acabar ou subindo para o centro cirúrgico, ou então indo para o CTI, ou então não era um paciente de sala vermelha. Uhum. Então a gente acaba dependendo do fluxo do hospital.
mas geralmente não fica muito tempo ali não, a gente acaba conseguindo estabilizar esse paciente, manda para o setor específico e o fluxo tem que ser muito rápido, porque a gente é porta aberta para AVC, por exemplo, e tem muita trombólise no hospital. Então, qual que é a média de tempo, assim? Porque a gente tem diversas realidades. Por exemplo, pô, o que eu conheço mais próximo de sala de emergência desses hospitais com residência hoje é o Santa Marcelina, com certeza, e o HC, que eu já tive bastante contato lá dentro. E são hospitais com salas um pouco maiores, né? A sala de emergência do HC, por exemplo. Você lembra quantos são, Fê? São 6 leitos que eles colocam até 12 Acho que pacientes, né? são 8, mas às vezes ficam até uns 12, 12, 14, eu 14, um acho. negócio assim. E a galera fica um tempo ali. O Santa Marcelina, bom, sala vermelha gigantesca, que a gente bate 30 pacientes lá dentro, e vira e mexe, você tem um cara entubado lá há 5, 6 dias. É, eu acho que a dinâmica de vocês é bem mais rápida, né? Vocês aí com 4 leitos, ocupando uma sala amarela ali de vez em quando. Ô Felipão, conta pra gente, cara, como é que você foi acolhido pela galera lá da residência? Como é que é hoje? Você falou muito dessa questão, né, de vocês serem bem unidos e quererem formar essa família. Como é que tem sido, assim, essa relação entre vocês? Cara, tem sido muito boa, assim, eu acho que a gente tomou o caminho certo de fazer essa residência bem acolhedora, sabe. Porque a gente sabe que não é uma residência fácil, né, a gente sempre tem que mostrar por que que a gente tá ali, enfim, tem esses percalços aí. E uma forma que a gente viu de passar por isso, né, todo mundo se unir. Então a gente sempre fala a mesma língua e foi muito bom isso. A R2, que é a Jana, quando eu era R1, nos acolheu bem, o Carlos nos acolheu super bem, e nós, né, os 4 R1s aí, foi muito, muito legal. Todos os outros residentes também, eu acho que todo mundo acaba passando muito aperto ali, enfim, a residência não é um período fácil, todo mundo é bem amigável ali, eu acho que não é uma residência que tem muita briga, enfim. E eu sempre consegui conversar com todo mundo, eu formei ali, conheço os chefes, já conheço o pessoal que formou comigo e ficou, então para mim foi bem tranquilo. Boa. E para quem então está pensando em fazer residência lá, a prova desse ano já foi, né? Que foi no ano passado, no caso, e aí, e a gente falou no começo, eles estão já fechando a turma aí para esse ano. E a prova é feita, pelo Sul São Paulo, né, então quem quiser, entrar vai ser para o ano que vem, né, e aí não tem nem como a gente dar informações aqui sobre a prova, porque ainda vai sair, né, então fica de olho aí mais para o final do ano que vai ter as informações sobre a prova de residência aí para entrar lá em Franca. Doutor Rômulo, vamos para as 2 perguntas finais? Vamos, mano, a gente não tá esquecendo de perguntar nada ao Felipe que queria? Tô aqui matutando, se tinha mais alguma coisa. Acho que não, né? Acho que foi Eu vou tudo. perguntar mais uma coisa. Vou perguntar, pô, tamo online aqui, tem que perguntar. A hora é agora. Aproveitar, né. É agora ou nunca, já diria alguém, eu acho que era o Faustão. Ô, Felipe, e, pô, isso é uma coisa importante pra quem quer entrar. Eu acho que a resposta já tá no ar, mas dá uma cara aí pra nós. Cara, vocês conseguem acolher não, absorver bastante a galera que está se formando, né? Então, alguém que quiser fazer residência aí, eu acho que é um cara que, se fizer residência, vai conseguir ficar pela região, tem oportunidade de continuar no serviço, entrar aí como preceptor e tudo mais. Essa é a visão, pelo menos foi isso que eu entendi. É isso mesmo? Eu acho que sim, eu acho que, todo mundo que está formando agora, né, na emergência vai acabar sendo absorvido aí pelo serviço, né. É para estruturar a residência, quanto mais emergencistas, melhor, né. E a gente sabe que diminui custo, melhora o fluxo do hospital, e a gente sabe todas essas diferenças aí, eu acho que dá para ficar. Aqui tem 2 faculdades, né, então eles também querem a gente ali para ensinar medicina de emergência, ensinar, então eu acho que acaba ficando, abrindo mais um hospital aqui na cidade, tem mais um hospital sendo construído aí, um particular. Eu acho que, para quem quiser entrar, né, vai acabar conseguindo ficar sim. Show. Legal, acho que era isso, né, Fernando? E aí sim, Fernando, por favor, as últimas perguntas. Boa. Felipão, a gente gosta sempre de perguntar 2 coisas aqui para os nossos convidados. A primeira é a habilidade que você acha que é essencial aí para o médico emergencista. É, superar obstáculo, né, eu acho que é isso.
superar desafio e conseguir ser meio MacGyver ali na situação, né, se virar com o que tem. Eu acho que esse é o principal, se virar com o que tem e é isso. Pô, Boa. legal. E aí a E gente queria fala aí, doutor Rômulo. não, não, você começou, vai, cara. Essa daí é contigo. Que você contasse um caso pra gente, que alguma intervenção sua mudou o desfecho do paciente. Pode ser na residência, pode ser em plantão fora, mas algo que aí as suas habilidades que você foi adquirindo na emergência mudou o desfecho do paciente. E podem ser não só habilidades hard skill, tá? Pode ser soft skill ali, algo que você articulou pra dar certo, tal. Alguma coisa que você achou assim, cara, se não fosse eu, não teria dado certo. Cara, eu vou trazer aqui um caso que eu tive que não mudou o desfecho para o paciente, né, infelizmente, mas para a família mudou. Eh, Há uns 4, 5 meses, aí eu não me recordo quanto tempo, eu estava de plantão noturno, um plantão tranquilo, já tinha acabado de fazer tudo que eu tinha para fazer. Chegou a sirene da urgência tocou e eu fui correndo lá para ver o que que era. Era um senhorzinho que tinha sincopado. Aí eu avaliei ele, aí você olha a mão dele, a mão amarela, sabe aquela mão de tabagista pesado. Olhei, achei estranho, né, e eu perguntei o que que estava acontecendo, e ele falou que ele estava com uma dor lombar. Eu achei estranho, né, dor lombar, sincopou, né, não tá legal esse negócio, né, não é bom. Avaliei esse paciente, inicialmente ele estava estável, beleza. Aí cheguei na avaliação do abdômen dele, olhei que o abdômen estava muito estendido. Aí já aproveitei, né, o ultrassom na mochila, corri lá, peguei o ultrassom e fui passar. Passei o ultrassom, eu vi, né, um puta no aneurisma roto, de aorta, né, aneurisma de aorta, roto ali, e eu já sabia, né, pô, paciente muito grave, coloquei ele na cross rapidamente, mas eu também sabia que talvez o desfecho seria ruim. Nisso chegou o filho dele, aí eu conversei com o filho dele, né, expliquei toda a situação. Eu sempre tenho essa sorte, né, eu sempre consigo transmitir, né, pelo menos eu acho, consigo transmitir para os pacientes aí, para os familiares a gravidade, mas, tentando fazer eles entender a patologia que tem também. E pedi para trazer os outros, irmãos, né, toda a família para ver o paciente que ainda estava acordado. Eu estava conversando e todo mundo chegou, viu o paciente e tudo mais, eu expliquei a gravidade, aí ele sincopou de novo, né, tive que entubar o paciente, todo aquele caos, e eu sabia que infelizmente ele ia evoluir para óbito. Isso, eu deixei toda a família entrar na sala vermelha, assim, eles ficaram ali com ele um tempo, infelizmente ele evoluiu para óbito. Mas foi uma situação muito gratificante, porque você percebia na família ali que, muita gente não consegue despedir do familiar, né, do pai, da mãe, enfim, como eu já via que ia por esse caminho, eu chamei toda a família e conseguimos fazer isso por eles, né. Eles ficaram bem agradecidos, assim, foi um momento que até a equipe não está acostumada, né, mas foi algo aí que me chamou a atenção para esses cuidados além do hard skills que a gente geralmente faz, né, além do hard skill, fazer o soft skill ali bem, entender essa parte aí de quando o paciente vai falecer, a gente deixar a família mais acolhida, né, essa parte do paliativo. Caso interessantíssimo. E te digo mais, eu acho que você olhou para esse caso só como uma soft skill, mas eu acho que teve uma integração muito interessante entre hard skill e soft skill. Porque se você não soubesse usar um ultrassom e se você não tivesse um ultrassom, você não conseguiria chegar na conclusão que era um aneurisma roto, esse paciente estava prestes a falecer e não teria dado a oportunidade dessa família se despedir, cara. Se é um hospital sem alguém que sabe manejar um POCUS, esse seria só mais uma síncope que de repente ia evoluir a óbito, sem a gente prever que esse óbito estava prestes a acontecer. Uhum. Exatamente. Parabéns aí pela condução, Filipão. E acho que é isso, né, Rômulo? Tiramos todas as nossas dúvidas, conhecemos bem o serviço lá de Franca. Legal saber que tem mais um serviço aí no interior de São Paulo, em mais uma cidade que não é só a capital, né? E que tá tudo se expandindo, né? Eu acho que o que a gente mais quer é que cada vez mais a gente consiga ter
né, a medicina de emergência não só em cidades de 1.000.000, 2.000.000, 500.000 habitantes, mas ela ir se expandindo para todos os prontos atendimentos do Brasil, né. Exatamente. E, cara, acho que assim, pra quem for ouvir esse episódio pensando em fazer uma prova pra Franca, aí nesse ano ainda, né, pra entrar ano que vem ou mais pra frente, e pensar: "Pô, ouvi vários episódios da galera em hospitais gigantes, só com emergencista, por que que eu vou pra Franca que não tem emergencista ainda? A equipe tá começando". Cara, eu entrei no Santa Marcelina quando nossa equipe de medicina de emergência ainda era muito reduzida. Eu vi todo o espaço crescer, a gente conseguir ganhar, um certo protagonismo dentro do ambiente hospitalar. E eu acho que Franca tem tudo, pelo que o Felipe está contando, tem tudo para ser mais um case de sucesso aí numa residência bem estruturada, uma baita oportunidade para quem está querendo entrar e comprar mais essa briga aí, né? Porque a medicina de emergência, aquela história que uma galera fala e em partes é muito verdade, não é só uma escolha de especialidade, é comprar um projeto em construção, né. É, exatamente, alguém tem que começar esse projeto e dar continuidade nele. Eu acho que em todos os serviços, independente aqueles mais antigos, os mais novos, a gente vai ter batalhas para serem enfrentadas, sabe? Seja em maior ou menor grau. E obviamente, quanto mais as pessoas estiverem unidas e interessadas em mudar aquela realidade, melhor vai ser para o serviço, para a população, para a especialidade como um todo. Então é isso aí, Felipão, agradeço demais aí. Para quem quiser, eh, conhecer mais a residência de vocês, vocês têm Instagram, né? Tem, tem. É Emergência Franca, se eu não me engano. A gente deixa aí na descrição dos vídeos e na publicação do nosso Instagram. E depois eu pego contigo uns dados, a gente está num projeto aí de tentar mapear todas as residências de emergência. Depois a gente faz um textinho lá bacana e inclui Franca dentro do mapinha que a gente está fazendo, né, Fernando? Com certeza, é isso aí. Beleza. Brigadão, Felipe, valeu, Obrigado a Rômulo. vocês aí. Feliz demais por ter recebido esse convite aí para representar a nossa residência aqui, que também precisa mostrar que existe, né. Obrigadão vocês. Exatamente. É isso, né, doutor Rômulo? Fechou, galera. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. Curta, se inscreva, né, Fernando? Se inscreve, compartilha, manda pra tia, pra todo mundo. Cara, é isso. Valeu, até a próxima. Valeu.